Nosso convidado de hoje é Dr. César Amorim, que é angiologista, cirurgião vascular. Vai esclarecer sobre esse assunto, já está aí a postos para a gente conversar. Nossos canais de comunicação também já estão abertos, então 35055000, telefone para você ligar, participar ao vivo, também para mandar sua mensagem no WhatsApp do Grupo Metrópole, nosso portal metro1.com.br também à sua disposição. Lá você acessa, fica bem informado com as principais notícias do dia. Também consegue mandar sua mensagem aqui pra gente no estúdio. E a gente está ao vivo ainda no YouTube. Basta acessar youtube.com/portalmetro1. Lá tem o chat também para você interagir, participar, esclarecer sua dúvida. Vamos seguir juntos aqui. Eu, Stephanie Swerdick, Zé Silva no comando do áudio, Jefferson Hora no YouTube. E, claro, o nosso convidado que já está por aí, doutor César, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, a equipe da Metrópole e boa tarde, ouvintes do programa Metrópole Saúde. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder debater um pouquinho sobre coisas da minha especialidade, da minha área. Maravilha. Olha, a gente que agradece a disponibilidade e é sempre oportuno a gente conversar e entender quando a gente fala da área de angiologia, cirurgia vascular. Certamente trombose é um dos temas que vem logo, né, à mente aí das pessoas. E ainda assim é sempre preciso a gente esclarecer muitos pontos e principalmente alertar sobre essa situação. Eu quero aproveitar para a gente abrir essa conversa já explicando para o nosso ouvinte o que é a trombose, né, que mecanismo é esse, o que acontece, para a gente já informar aí como é esse quadro no paciente. Bem, quando a gente fala assim, trombose, essa doença vascular, a gente já pensa às vezes numa coisa ruim, mas vamos começar falando de uma coisa boa. A trombose, a formação do coágulo, é como se fosse uma defesa do nosso organismo. Então, muitas vezes, isso é bom. Como, por exemplo, a pessoa tem um trauma no vaso, o vaso está lá sangrante, você comprime e de repente ele para. Isso por quê? Porque o mecanismo de coagulação, o mecanismo de defesa do nosso organismo fizeram com que aquele sangue parasse, estagnasse e formasse o trombo coágulo. Podemos citar também na menstruação. Por que a menstruação para? Ou seja, há um sangramento que não é até um certo período. Na gravidez também, quando a gente tem na hora do parto. Então, é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo em que muitas vezes isso tem benefício. É lógico que, para isso também, esse mecanismo de defesa, às vezes, ela vem com certas alterações que levam a prejuízos, como, às vezes, uma trombose em um certo vaso, que pode ser, às vezes, a gente vai falar muito hoje aqui em trombose venosa, mas pode ser a trombose arterial, que pode gerar a perda de um membro, e uma trombose venosa, que pode gerar aquele trombo sair, desgarrar e parar no pulmão, dar uma embolia pulmonar, que pode ser até fatal. Descrevendo a doença, Stephanie e ouvintes, é o seguinte: isso foi descrito já há várias décadas atrás por um médico chamado pai da patologia, que é Rudolf Virchow, em que ele descreve 3 fases para a formação. Pense num triângulo, então, com 3 lados. Então, para a formação da trombose, do trombo, do coágulo, tem que ter um desses mecanismos. Um deles seria a estase sanguínea, ou seja, o sangue começa a circular de uma maneira devagar, numa velocidade menor. Isso favorece a formação de um trombo. Tem várias coisas que podem levar a isso. Outra coisa seria a própria lesão do vaso, ou seja, quando eu até falei, um trauma, o vaso, a gente pensa assim, o nosso vaso, para onde passa o sangue, tem uma camada lisa, que é a íntima. Então, essa íntima tem que estar totalmente sem nenhuma lesão. Quando ela tem alguma lesão mínima, vai começar o mecanismo de defesa para regular aquela lesão, e aí forma o trombo e o coágulo. E a outra, certas pessoas têm também a facilidade de formação de hipercoagulação, por algumas doenças que podem levar a isso, como o câncer, por exemplo, é uma delas. Então, um desses fatores, geralmente até 2 desses fatores estão presentes para a formação do trombo e do coágulo. Ótimo, importante já trazer esse esclarecimento aqui no iniciozinho, reforçar para vocês, a gente está com o Dr. César Amorim, angiologista, cirurgião vascular, é também presidente da ABM, Associação Baiana de Medicina, aqui esclarecendo sobre trombose. Já começam a chegar algumas perguntas aqui, eu já vou jogar aqui na nossa conversa.
Vamos lá. Aninha diz aqui, boa tarde, Stephanie, doutor. Gostaria de saber se é indício de que posso ter trombose, ter facilidade para ficar com ronchas na pele. Qualquer pancada que tomo, ou até mesmo qualquer impacto, mesmo que seja mínimo, fico logo roxa. Isso é normal? Não, isso não percebo mais que seja uma causa de uma predisposição a essa pessoa ter uma trombose. Isso aí mais é o quê? Uma fragilidade capilar. Então, aquelas pessoas que têm aqueles vasozinhos que a gente trata muito, que a gente chama da escleroterapia. Então, às vezes, com um traumazinho desse vaso, um trauma que não é um pancada até o sentar e tudo, esse vaso rompe. E isso vai formando um hematomazinho ali que regride com o tempo. Então, é como se fosse uma fragilidade capilar. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que a pessoa vai ter uma predisposição à formação de um trombo ou ter uma trombose venosa. Sumiu o áudio. Tá conseguindo agora me ouvir? Agora eu vi. Eu vou aproveitar essa pergunta dela aqui para a gente esclarecer alguns pontos relacionados, a gente já citou aí, alguns fatores que podem, né, estar relacionados à trombose. Muita gente pergunta, a parte genética conta? Quem tem casos na família deve ficar mais atento? O que é que a gente junta nessa lista de fatores de risco? E falar também sobre a questão da trombose relacionada aí, por exemplo, a uma condição de viagem mais longa. A gente sabe que pode acontecer uma situação dessa mesmo quando a pessoa não tem até mesmo fatores de risco. Quando ela tem, certamente isso vai ficar mais potencializado. Mas para a gente entender o que é que pode estar relacionado aí à questão da trombose. Bom, você já falou dois fatores, sem dúvida nenhuma, Stephanie, é importantíssimo. Um é o fator genético. Então, se a gente tem algum caso na família, quando tem aquela suspeita, a gente sempre pergunta aos pacientes, tem algum caso na família de trombose? Por que isso? Porque, às vezes, quando a gente chega no nosso consultório, paciente com trombose, a gente faz o diagnóstico de trombose venosa, mas a gente tem que, às vezes, ir atrás das causas. Muitas das vezes, a gente não consegue encontrar a causa. Mas uma delas é isso que você falou, é uma história familiar. Você perguntando ao paciente se tem uma história familiar, ele pode ter com isso uma predisposição genética. Então, tem alguns fatores que levam à coagulação, como doenças que a gente chama de trombofilias, trombofilia genética. Então, isso pode levar muito a esses fatores. Temos outros como síndrome de antifosfolipídico, ou seja, certas doenças que podem levar, doenças genéticas que o paciente pode ter e a certo momento em sua idade isso aparece. Então, isso pode ser, sem dúvida nenhuma, uma causa de trombose. A gente tem que investigar, porque alguns desses pacientes a gente tem que manter um tratamento mais prolongado, a gente chama prelene. Outras causas de trombose, antes de a gente entrar que vai ajudar muito a pensar no caso das viagens longas, são pacientes acima de 40 anos, pacientes com câncer, pacientes que gravidez, pacientes que têm varizes em membros inferiores, uso anticoncepcionais, pacientes também que têm infecção, que ficam muito tempo acamado no leito, acamado por alguma doença ou por alguma cirurgia, uma cirurgia prolongada também que tenha tido há pouco tempo, ou seja, até cerca de 30 dias, pode aparecer um quadro de trombose 30 dias depois de uma cirurgia prolongada. Isso não é uma coisa incomum. E, como você citou, nas viagens prolongadas. A gente chama geralmente as viagens acima de 6 horas, em que o paciente fica muito tempo sentado, em uma cadeira apertada, sem poder se locomover ali, se movimentar direito. Muitas vezes, até alguns pacientes, algumas pessoas que têm uma predisposição, bebem em viagem, aí desidratam um pouquinho. Então, isso já é um outro fator que ajuda a essa pessoa que até às vezes é uma predisposição, ou até muitas vezes não tem, mas pode, naquele momento, se manifestar com a trombose venosa. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa a se pensar, ainda mais nessa época que a gente está de férias, de viagem, mas isso também a gente tem que ter calma. Não quer dizer que toda viagem longa, toda viagem acima de 6 horas, o paciente vai ter trombose, tem que tomar um cuidado maior, tomar medicamento. Não é assim. Cada paciente tem sua história, tem sua predisposição, e aí a gente tem mecanismos que a gente pode fazer para, pelo menos, ajudar a evitar um quadro desse nessas viagens mais prolongadas. Tá aí.
Eu vou puxar daqui a pouquinho essas orientações, principalmente para esse ponto da viagem, mas me veio aqui e eu acho importantíssimo a gente abordar também quando a gente traz essa questão do que está relacionado, né, dos fatores de risco relacionados à trombose, né, temos algo não tão novo, né, afinal de contas, a pandemia da Covid-19 chegou, né, no finalzinho de 2019, aqui para a gente em 2020, e muito tem se falado, doutor César, dessa relação, né, da Covid-19 com a trombose, principalmente no pós-Covid. O que é que a gente fala sobre isso? O que é que já temos de evidência? Como é que esses pacientes, por exemplo, que tiveram Covid, que já têm talvez aí outros fatores de risco, devem ter um acompanhamento mais próximo? Como é que a gente traz essa informação aí? Excelente pergunta também. Foi visto realmente que durante essa